Senhor Jesus, amém? Louvamos a Deus por estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor e para vos trazer uma palavra da parte de Deus. Temos sentido esses louvores, que maravilha. Bom louvar a Deus, né? Bom exaltar o nome do Senhor, bom estar na presença dEle, que é o que mais nós fazemos e nos alegramos, porque essa alegria, ela é proveniente daquele que serve a Deus, daquele que está na presença de Deus, daquele que faz de tudo para se manter na presença do Senhor. Essa noite nós estamos dando prosseguimento ao livro de Salmos. O livro de Salmos, irmão, traz no seu bojo a narrativa, né, de tudo aquilo que completa a nossa redenção. Ela traz a luz desde a humilhação de Cristo até a consumação dos séculos. Por isso que é importante você ler esse livro de Salmo e ler com atenção, irmão, porque em cada um desses capítulos, em cada verso que existe no Salmo, você pode tirar uma história. E hoje não é diferente. Nós vamos falar de um Salmo que ele traz uma história no fundo. E essa história, ela vai nos trazer uma grande edificação. Eu acredito que você vai ser exortado, você vai ser grandemente advertido, porque nós estamos vivendo num tempo que requer muita vigilância, muito cuidado. Como dizia Paulo, aquele que está em pé, olhe, cuide para que não caia, porque os tempos são maus. E nós temos aqui no Salmo 32, pode pôr aí, Marcelo, Salmo 32, por favor, que às vezes a Bíblia tem um pouco de diferença, né, nos versos. Vamos ler aí o Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Por isso todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Amém? Queridos, esse salmo aqui ele vai trazer um grande ensinamento para nós. Nós vamos aprender com Davi. Davi, ele estava num tempo de guerra, mas Davi não estava na guerra. O seu exército estava batalhando, mas ele não estava batalhando.
Davi, ele estava no seu palácio real, e na parte da tarde ele começa por aí na parte da tarde, depois que ele já havia dormido à noite, descansado, e na parte da tarde, é muito bom enfatizar isso, que ele descansou demais, né? Na parte da tarde, gente, ele se levanta. Eu não vejo Davi preocupado. Eu não vejo um Davi que está ali pensando no seu exército. Eu não vejo um Davi que está ali com a mão na cabeça, dizendo: meu Deus, o que será que está acontecendo? Porque será que não? Porque naquele tempo era difícil chegar a uma comunicação. Era tudo por mensageiro ou a cavalo, de qualquer forma, mas era muito demorado. E a batalha era diária. E Davi, ele começa a passear pelo terraço real. Ele começa a andar por ali, ocioso, sem nada para fazer, porque afinal de contas nem orou. Estava preocupado com oração, estava muito distraído, que é quando mais o inimigo gosta de você. É quando você se levanta distraído aí, não está pensando em nada, cabeça vazia, e começa a andar e passear. Esse andar e passear é ocioso, sem fazer nada, sem se preocupar com nada, sem ter nada em mente, embora ele era responsável pelo exército e pela batalha que estava tendo. Ele era o rei. E ali ele começa a andar e ele percebe, ele no passear dele, ele percebe uma mulher que estava a tomar banho. E ele, com seu olhar de cobiça, porque já que a cabeça estava vazia, vamos ocupar com alguma coisa, né? A cabeça vazia é um instrumento terrível. Aí ele começa então a engendrar alguma coisa. Ele queria conhecer essa mulher, porque diz a Bíblia que ela era formosíssima, muito linda. E ele, logicamente, ele sendo rei, ele já começa a maquinar que não há nada contra ele, não há nada que se opõe a ele. E ele pega um mensageiro e pede para ele se informar sobre essa mulher. E o mensageiro volta com a resposta: essa mulher é a mulher de Urias, um dos seus soldados que estão na batalha. Bom, o soldado está longe, então vamos principiar a queda. Vamos principiar a fatalidade. Vamos principiar aí um homem que começa a declinar. Primeiro ele cede aos seus olhares de cobiça. Depois ele engendra alguma coisa para que possa trazer essa mulher à sua presença. E isto o mensageiro faz, traz até ele. E ele, muito ganancioso, muito ocioso, muito todo cheio de si, porque ele é rei, leva aquela mulher e de alguma forma a convence a se deitar com ele. Muito bem, fato à parte, a mulher volta e ele passa a fazer algumas coisas. Vamos andar um pouco. Ele chega uma notícia para ele um dia. Ele está no palácio e alguém chega no seu ouvido e fala: rei, Batseba está grávida. Meu irmão, esse foi um fato que chocou Davi. Mas ele, por ser rei e por pensar que nada iria o atingir, ele fala: manda chamar a Urias da guerra. E Urias vem. Chegando lá, ele começa a conversar com Urias: vai para sua casa,
todo o plano estava feito, porque se ele vai para casa, ele coabitava com ela, e se ela aparecesse grávida, nada demais. Mas se aparecesse grávida com ele na guerra, seria uma forma de apedrejá-la, porque essa era a lei daquele tempo. Ela teria que passar pelas pedras. Mas enfim, Urias vem. E chegando ali, ele quer convencer Urias a descer até a sua casa. Tudo arquitetado, tudo pronto. Ele fala: essa batata vai para lá. Bom, mas enfim, ele não consegue. Então ele faz outro plano. Um abismo chama outro abismo. Ele engendra outro plano, ele começa a formar na sua mente um outro plano. Traz Urias aqui, vamos fazer uma festa. Trazer algumas pessoas aqui, monta uma mesinha aí, e vamos fazer uma festinha para que Urias saia daqui contente, feliz. Traga bastante vinho. Trouxeram um monte de vinho do melhor, a festinha ali para Urias, como se ele fosse uma personalidade. Até parecia que Urias seria alguém que o rei estava prezando. De maneira nenhuma. Urias queria se livrar de uma situação inconveniente. Mas enfim, irmãos, ele consegue embebedar Urias, deixá-lo muito ruim, e fala para ele: agora desce a tua casa, vai descansar um pouco, vai lá. Talvez ele bêbado não ia nem lembrar se ele coabitou com a mulher ou não, se ele teve relação com ela ou não. Bêbado ele não ia lembrar. Mas enfim, duro foi levar ele até lá, que ele não foi. Ele ficou na praça, tranquilo, sei lá, se vomitando lá, porque estava tanto, estava de porre, né? Então, ele ficou mal ali e tal, mas depois ele falou: não, Davi, não deu certo. Não deu certo. E esse homem, ele vai para o fundo do poço. Ele fala: então, estou roubado. Agora eu tenho que tomar alguma providência, porque a coisa não está bem. Irmãos, a última coisa que ele poderia fazer era essa. Ele tentou e pensou no seu juízo e disse: vou fazer uma carta e vou pôr na mão de Urias. O teor da carta era dizendo para que Joabe, comandante do exército, pusesse Urias na frente da batalha e que pusesse ele sem retaguarda, que os flecheiros acertassem ele e ele morresse. Sentença de morte para Urias. E Urias, com aquela carta na mão, com o selo real, jamais ele abriria, porque ele era fiel ao rei. E ele vai em busca da morte, sem saber. Urias chega lá, entrega a carta a Joabe. Joabe lê: gente, vamos para a batalha. Está na hora, vamos embora, vamos para a batalha. E dá o comando, dá a voz de comando para os amigos, os comparsas ali, os soldados, que levem Urias como se fosse uma avalanche junto com ele. Mas ao chegar próximo de onde estava a batalha, eles recuassem e deixassem Urias na frente. E foi o que ocorreu. Ordem real, ordem cumprida. Lá se vai mais um passo, Urias é morto. Mas afinal de contas, uma batalha, morre-se gente, morre. Isso não é nada demais. Mas vem mais um passo que Davi dá. Ele fica sabendo que Urias morreu, então ele manda que tragam Batseba, e Batseba vai morar com ele no palácio. Só que há um porém. A criança vai nascer
Porém, começa a justiça de Deus. Isso é que é terrível, irmão. Até aqui ninguém desconfiou de nada, porque o rei foi proteger a mulher viúva. O rei trouxe a mulher viúva para viver ali no palácio, para dar proteção. Ninguém ia desconfiar, nada que houvesse de diferente, nada que houvesse para se comentar, mas o pecado estava ali. E agora, irmãos, dura coisa é você ter a consciência pesada, dura coisa é você querer fugir da justiça de Deus. Davi um assassino, Davi um dissimulado, Davi uma pessoa que não pensou em sua moral, ele cai no adultério, e ele começa a ficar preocupado agora. E essa criança que chega, e ele começa a orar, vai. Essa criança pede a Deus que livre, pede a Deus que faça com que essa criança viva. Ele vai ter que pagar, ele vai ter que acertar essa dívida com Deus. E aí é onde está o começo do sofrimento. Quando você começa a fugir de Deus, começa a se esconder de Deus, como fez Adão, que no paraíso se esconde da presença do Senhor. Quando ele vem chegando a viração do dia, ele vai lá para conversar. Cadê Adão? E assim Davi começa a perceber: aquele menino morreu, ninguém sabia, mas a mão de Deus já estava começando a trabalhar na vida de Davi. Na vida dele começava a se formar agora uma coisa que se diz, irmãos, que é justiça. Deus, Ele pode até te perdoar, Ele é Deus de perdão, Ele é Deus de perdão. Porém, você não pense, irmão, que Deus vai te perdoar, te passar a mão na cabecinha, porque o rei teria condições, porque o rei é rei. Não, meu irmão. Eu quero te informar uma coisa: não foi com Davi somente, viu? Eu quero te informar que você não é rei aqui na terra. Você pode ser uma pessoa até sem conhecimento nenhum. Você pode ser uma pessoa que você em outro bairro, ninguém nunca te viu, não te conhece, mas Deus te conhece. E Deus sabe o que você faz a cada momento, a cada hora, a cada dia. Saiba de uma coisa: os olhos do Senhor estão sobre você. E quando você peca, irmão, só tem uma coisa: não encubra esse pecado. Não faça com que esse pecado vá para debaixo do tapete, porque esse pecado pode gerar outros pecados. E eu quero advertir uma coisa para você. Veja bem, irmãos, Davi, ele começou com uma cobiça. A cobiça vem nos teus olhos todos os dias. Isso não é necessário você ver uma mulher tomando banho. É só abrir um TikTok, uma coisa aí que você vê. Irmãos, eu quero te advertir de uma coisa: os teus olhos te fazem pecar. Cuidado. Não haja como se você não tivesse nenhum compromisso com Deus. Não haja como se você fosse uma pessoa isenta de receber punição. Da mesma forma que Davi foi punido, você pode ser punido. Basta que você não tenha compaixão da sua vida. Deus vai te perdoar sim, mas vai te custar muito caro.
Quando Davi estava na pior situação, Deus sempre levanta alguém para que você não fique no erro e não fique no pecado. Deus levanta o profeta Natã. Levanta esse homem para falar com Davi. Olha a situação, irmão. Falar com o rei. Ele teria que ter muito senso. Ele teria que ter muito esmero ao falar com o rei. E ele pede para falar com Davi. Davi diz: traga ele. A sua consciência já estava pesada. E o profeta chega diante dele e não vai contar uma história já acusando Davi. Mas o profeta, ele, com a sabedoria que Deus lhe dá, ele conta uma história para Davi. Davi, existia um senhor muito rico, riquíssimo, muito gado, muita res, tinha de tudo. Ele tinha muito dinheiro, tinha fazendas. E ele tinha um vizinho que tinha uma cabrita. A cabritinha era o sustento deles. A cabritinha era como se fosse da casa. Mas um dia esse homem ilustre recebe uma visita. E aquela visita era ilustre também, uma pessoa de alta categoria, e precisava ser bem tratada. E esse homem, com tantas posses, ele pede ao vizinho que dê a sua cabrita para ele matar e festejar com o seu amigo. O que você acha, Davi? Estou resumindo bem, irmãos. O que você acha, Davi? O rei tinha senso de justiça. O rei, ele julgava causas. O rei era preciso ter noção, ter sentido para julgar alguma coisa. E ele, no sentido de justiça, ele fala: ora, que se mate esse homem. Que homem horrível, se mate ele. Aí é a hora em que Natã chega nele, com aquela sabedoria que Deus lhe dá, e diz assim: rei, essa pessoa é você. Já pensou se ele usa de outra forma para falar para Davi? E Davi começa a pensar, imaginar. Ele fala: ó, Deus te deu tudo. Deus te deu mulheres, te deu palácio, te deu reinado, Deus te deu vitórias, conquistas, Deus te deu de tudo. E você faz uma coisa dessa? Você comete um assassinato? Deus te deu até demais, e você agora pratica um assassinato. Davi fala: pequei. Irmãos, é onde se vê. É onde se vê, e nós podemos trazer à tona aquele versículo. Provérbio 28:13. Vamos lá. Ele diz, né, que o que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Nunca prosperará, irmão. Quem encobrir a sua transgressão nunca vai prosperar. Porque existe uma coisa que Deus abomina: é o pecado. E nós nascemos com a natureza do pecado. Nós nascemos com essa natureza rebelde. Nós já nascemos com isso, irmão. E esse é o motivo pelo qual o homem sempre peca. Porque a sua natureza está dentro dele. O homem sempre, ele age pelo seu instinto. E às vezes, irmãos, ele se deixa levar por essa natureza mundana, carnal, miserável. E aí, irmãos, é onde Deus começa a cobrar.
E Deus diz para Davi: a espada não se apartará da tua casa. Eu vou te perdoar, mas a espada não se apartará da tua casa. Não. Meu irmão, se você tem algo escondido, você tem algo que está te afetando, que está tirando a tua paz, é porque Deus não quer você assim. Você sabe por que você está aqui hoje? Porque um dia Deus olhou para o seu filho e, vendo que não havia ninguém que pudesse tampar essa brecha do pecado, Ele olha para o seu filho e Ele resolve punir o seu pecado no seu filho. Ele resolve, irmãos, trazer essa libertação, sendo que nós não merecíamos nada. O que é que nós merecemos, irmãos? O que é que nós temos de bom? O que há de bom em nós? Por que Deus foi nos olhar? Às vezes, irmão, você vê tantas pessoas caídas, tantas pessoas que estão aí jogadas, e você fala: isso não tem jeito. De repente aquela pessoa está sendo regenerada, está sendo levantada. Sabe o que é isso, irmão? A misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus. Deus ainda olha para o homem, Deus ainda olha para você, Deus ainda vê que você é um pecador, é um miserável, mas Ele te ama. Sabe por que você está aqui hoje? Porque o amor de Deus te alcançou em Cristo Jesus. Por isso que você está aqui dando glória a Deus, porque o amor dele transbordou em Cristo Jesus, e você está aqui hoje para adorá-lo. Irmãos, ninguém merecia ser justificado por seus próprios méritos, jamais. Mas Jesus, Ele olhando para essa falha, olhando para você, olhando para mim, olhando para nós, Ele diz: esse é meu filho. Irmão, sabe o que é que te faz com que você seja diferente de uma pessoa que está na sarjeta? A graça de Deus. A graça de Deus que através do seu filho te alcançou. A graça de Deus te alcançou, mesmo você vivendo em situação miserável. É necessário que você entenda uma coisa, irmão. É necessário que você saia desse lugar de maldição. Jesus te convida para você sair desse lugar de transgressão. Se você está encobrindo alguma coisa, se você está com um pecado oculto, saiba de uma coisa: você não vai prosperar. Mas nos dias, algum profeta virá te dizer na tua cara o teu pecado. Sabe por quê? Porque Deus não tem o culpado por inocente. Vivemos dias maus, eu tinha falado isso no começo. Vivemos dias maus, irmãos. E quem comete esse pecado, quem comete pecados encobertos, não se confessa, não pede a Deus a misericórdia, ele está acumulando esses pecados, como Davi fez. E você poderá cair em pecados piores. Só que eu te lembro de uma coisa. Eu vou te lembrar de uma coisa: não foi em vão o sacrifício de Cristo. Não foi em vão a morte dele de cruz. Não foi em vão que ele foi para a cruz. Porque ele olhou para mim, olhou para você, e ele se compadeceu. Por isso que nós hoje temos a graça que nos sustenta. Porque atrás desse grande amor, ele moeu o seu filho. Você não ia suportar, eu não iria suportar. Mas ele, através do filho,
ele aprove a Deus olhar para você, olhar para mim e te salvar. Sabe por que você ainda não foi, irmão, pro buraco? Porque Deus te ama. Porque Deus te ama. E Ele tem um plano na tua vida. Ele quer resgatar a tua vida. Irmãos, quando nós entendemos o papel de filho, quando nós entendemos esse papel de filho, nós teríamos muito mais liberdade em expor para Deus o nosso pecado. Nós teríamos muito mais liberdade em conversar com Deus. Mas sabe o que acontece, irmãos? Nós temos medo. Nós não temos certeza. Bate essa incerteza no teu coração e você fica, mas será? Será que Deus me ama? Será que Deus está olhando para mim? Aí você olha para o mundo, as circunstâncias que está o mundo, você olha para o que está acontecendo, ocorrendo em sua volta, no mundo inteiro, as situações que emergem de tantas e tantas barbaridades que acontecem. Mas saiba de uma coisa: todo o controle está na mão de Deus. O que era para você se tornar um maldito, Deus se fez maldição na cruz. Ele se fez maldição na cruz por mim e por você. E você não ocupa esse lugar de filho. Você ocupa timidamente um lugar de um conservo, de uma pessoa que fica lá jogada para cá e para lá. Mas o Senhor te ama e Ele te chamou para ser filho. Ele te chamou para ser filho. O filho ele desfruta da liberdade do Pai. Você pode chegar mais perto de Deus com o seu coração aberto. Você pode chegar, irmãos, uma das coisas mais interessantes que eu achei importantes aqui na igreja foi quando foi num congresso que as pessoas, elas vieram a se confessar umas às outras. Não sei qual congresso foi, pastor. Isso. As pessoas se confessaram umas às outras. Sabe, irmão, muda tudo. Muda tudo. Às vezes você não tem coragem de falar agora qual o teu pecado encoberto. Você não tem coragem. Mas saiba de uma coisa: tem homem de Deus aqui. Tem muitos homens de Deus aqui. E você pode muito bem abrir o seu coração, contar o seu pecado e tirar esse peso. Porque daí por diante, irmãos, Deus irá trabalhar na tua vida. Deus quer fazer um movimento maravilhoso. Deus quer usar essa juventude, esses jovens. Deus quer usar esses obreiros de forma espetacular. Deus quer usar esses músicos de forma maravilhosa, de forma que ao abrir a boca, ao cantar, muitas vidas aceitarão essa palavra de libertação, essa palavra de amor, essa palavra de redenção. Irmãos, o que Deus quer é que nós não fujamos da nossa responsabilidade. Nós não podemos fugir daquilo que nós somos. Se nós pecamos, se é algo que está afetando a igreja, se é algo que está afetando a todo mundo, confessa, meu irmão, confessa, porque isso daí vai te acompanhar. Não adianta você mudar de endereço, não adianta você mudar para lugar nenhum. Se você tiver esse pecado, ele vai junto com você. Pecado não tem endereço, irmão, é você. O único endereço é você. E você é culpado, e Deus não tem o culpado por inocente. Realmente Deus quer, irmãos, Deus quer que nós nos purifiquemos no sangue de Cristo.
A expiação do pecado era através do sangue. Quando se trazia, irmãos, quando se trazia o sangue do sacrifício, se punha na arca em cima, cobria a arca com aquele sangue. Deus só olhava para aquele sangue e sabia: encobertos estão os pecados. Era encoberto no sangue. E agora o sangue de Jesus, o sangue que foi vertido lá na cruz do Calvário, esse sangue carmesim que foi descido ali daquela cruz, ele faz muito mais que esse sangue de bodes, de carneiros, de cordeiros. Irmãos, ele faz muito mais que isso. Ele é o sangue do Filho que verteu por nós, por mim, por você, para que você pudesse sentir a alegria do Espírito. O Filho tem alegria espiritual. O Filho, ele sente alegria. Sabe por que você vive cabisbaixo? Sabe por que você vive sem dar glória? Sabe por que você vive atrofiado? É porque você ainda não sentiu a alegria do Espírito na tua vida. Você que não sentiu ainda essa presença, você ainda não sentiu que o Espírito Santo está dentro de você. Aleluia. Você não sente porque você não dá lugar. Você não está dando lugar ao Espírito Santo. Mas Deus está aqui nessa noite, está aqui para confirmar, aleluia, que Ele é o Cordeiro imaculado, Ele é o Cordeiro de Deus. Ele quem verteu esse sangue, Ele quem te limpou, quem te purificou. Então seja filho. Não seja um homem escondido. Não seja um homem que foge da presença de Deus. Não seja um homem sem responsabilidade, que não quer nada com nada, não quer saber o que está ocorrendo. Quantas vezes você chega, está aí perto de você alguém que você não conhece, e você não fala nada, você não se preocupa. Mas eu quero dizer para você, a vida que está do teu lado custou o sangue precioso de Jesus. E você precisa se importar, meu irmão. Você precisa se importar com as vidas. Você precisa se importar com aqueles que um dia estavam lá na sarjeta como você. Precisa se importar por aquele que um dia estava lá de queixo caído, sem saber o que fazer, sem ter para onde ir, mas um dia ouviu essa palavra. Um dia ele ouviu que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e ele, com essa palavra, ele sentiu-se revigorado e saiu a caminhar, saiu em busca dessa salvação. E hoje, aleluia, quem sabe é um obreiro, é uma obreira, ou uma pessoa que pode sentar-se num lugar de destaque para a glória de Deus. Irmãos, nós precisamos de fazer como Pedro. Pedro, verdadeiramente, ele se arrependeu, irmãos. Ele veio à tona aquele pecado dele ter negado o Salvador, ter negado a Cristo. Pedro sente-se um trapo, sente-se esbagaçado, porque ele não esperava aquilo. Mas, irmãos, ele teve uma atitude. Ele reconheceu aquele pecado dele. Quando Jesus está ali na beira da praia, pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro está ali dizendo o que estava na alma: Senhor, eu te amo. E mais uma vez: Pedro, tu me amas? E Pedro novamente
diz que ama. Irmãos, mas para completar, Jesus pergunta a terceira vez. Pedro, ele fez, irmãos, aquilo que é correto. Ele se arrependeu. Ele sentiu-se frustrado. Mas uma coisa essencial, irmãos, que Pedro fez foi tomar posição e voltar para Jesus. Tomar posição e voltar para o Mestre. Ele sabia que não havia outro meio. Somente Jesus poderia dar solução na causa dele. E é isso que nós precisamos reconhecer, irmãos. É isso que nós precisamos reconhecer. Nós precisamos nos arrepender desse miserável corpo que nós somos. Precisamos nos arrepender dessa pessoa que nós somos. Precisamos voltar à nossa origem. Precisamos voltar a entender que Cristo, Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que nos governa. E quando você entrega a sua vida a Ele, é para que Ele dirija a tua vida. Não tome as rédeas, irmão. Não queira ir à frente, tomando as rédeas de tudo, agindo por sua forma, agindo da sua maneira, como se não existisse um Deus, como se não existisse nada para você dar conta. Você é um filho, e você tem acesso a isso. Você tem acesso ao Pai. Sabe por quê, irmãos? Porque um dia Jesus te amou. Aleluia. E esse amor, ele vem de séculos, desde a eternidade. E você tem, irmãos, essa garantia de que você é filho. Falta você entender que você é filho. Falta tão somente você dizer: Senhor, eu não sou lixo, eu não sou trapo, minha natureza é ruim, minha natureza é má, mas eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, me transforma, me limpa, me purifica neste sangue, me faz ser um filho teu, me faz ser um filho teu. Levanta a tua mão e diga: Senhor, habita em mim, Senhor, habita em mim, Senhor, habita em mim, Senhor. Aleluia. Portanto, irmãos, distante aleluia. de ti, Senhor.